Olá, você está no canal da Essential Way e esse é mais um toque essencial do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vamos ler hoje sobre as pessoas que dormem vivendo, aquelas que não realizam nada e que passam seu tempo a esperar, a não produzir projetos de acordo com a sua verdadeira essência e que deixam passar a vida para quando desencarnarem, se arrependerem muito de tudo aquilo que não realizaram em vida devido a uma série de fatores que geraram a não ação. Então escutem esse trecho, logo em seguida vamos comentar e se você quiser pôr a sua experiência, comentar, faça aqui embaixo nos comentários. Se você já leu esse livro e tem algo a dizer, ótimo. Se não, leia primeiro escutando aqui o que a gente tem a falar, para depois entender melhor como que se dá esse grande livro que é a Psicografia de Chico Xavier, ok? Por que dormis? Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nessa passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comodidades e comunidades de cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existe lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações de pesadelos e fantasias. Muito, muito, muito importante. Por quê? Dizem os espíritos, quando chegam até nós, através de psicografias, visões, até clareaudiência, e em livros que foram psicografados, como vários de André Luiz e de Chico Xavier e de outros grandes espíritos, através de Divaldo Franco, que quando as pessoas desencarnam, elas chegam no plano espiritual, se dão conta do quanto não fizeram, de quanto suas missões estão completamente incompletas. Tem gente que faz 10% da missão, 5% da missão. Veio em missão na Terra, porque todos viemos em missão, com tarefas, com planejamentos reencarnatórios a serem realizados, e chegam aqui e simplesmente vivem na inércia, na superficialidade, não agem, se deixam levar pelos ventos de todo dia e da rotina e não realizam atividades e projetos que reflitam sua própria essência. Não se unem a pessoas que podem dividir em tantas alegrias, tanta caridade, né? E isso se dá ao longo de toda a vida do encarnado. Lembrando que para reencarnar existe uma grande fila e muitos espíritos querem reencarnar. E poucos conseguem. E quando a pessoa consegue, chega aqui embaixo e fica inerte de frente a televisões, celulares, não concretizando nada, se vitimizando, com autopiedade. Então, assim,
é muito importante a gente ouvir o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser, segundo as intuições que temos, e não botarmos barreiras para realizá-las. Hoje, principalmente com a internet, muita gente consegue criar projetos com custo zero, então não existe desculpa. Não existe a desculpa do tempo, porque se você se organizar, 1 hora por dia, todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, assim, é uma questão de organização, de força de vontade. E esse exercício da força de vontade durante uma encarnação é essencial. Você, para ter essa força de vontade, você precisa ter muito autoconhecimento. Isso se dá através de reforma íntima, que eleva a sua autoestima, que faz você acreditar, que faz você entrar em contato com pessoas que tenham a ver com os seus ideais, atraindo-as através da elevação da sua vibração. Então, não perca mais tempo nessa vida. Não chegue no plano espiritual ao desencarnar e falar: meu Deus, eu tinha que fazer isso, eu não fiz. Isso acontece todo dia nos nossos momentos. E tem muita gente que também rouba o nosso tempo, e nós permitimos, com futilidades ou com dependências emocionais. Tanta gente é dependente emocional do outro e pede atenção, e pede atenção. Isso é um vampirismo energético gigante e faz com que perdamos tempo. Ao invés de nos lamentarmos, de vitimizarmos ou de realmente deixarmos a vida passar, sem realizarmos nada, que possamos aplicar todas as nossas ideias, nos unir, e se for necessário dinheiro para fazer, vamos nos unir, né? Com projetos onde pessoas que acreditam no mesmo ideal possam se reunir e possam fazer de uma grande obra algo dividido que cada um faz um pedacinho, pois ninguém tem que ser o grande centro da atenção. Muitas das atividades de caridade começaram com pessoas que tinham pouco dinheiro ou quase nenhum, como Madre Teresa de Calcutá, que saiu do seu convento, abriu a sua ordem e foi ensinar inglês às crianças da favela com um giz nas calçadas de Calcutá. Temos Divaldo Franco, que era um funcionário público que ganhava um salário para pagar suas contas pessoais e não para fazer uma obra que já ajudou milhões de pessoas. Realmente a união faz a força quando temos projetos de verdade e que a gente precisa pôr em prática. Se você acha que tem grandes projetos aí engavetados e que ainda não sabe como fazer, comente com as pessoas que estão ao seu lado. Não dê ouvidos aos negativos, bote na internet, procure ajuda. Realize. Realize e não durma enquanto você vive. Porque quando você preenche a sua alma com atividades e projetos essenciais, você não atrai tantas doenças psíquicas, psicológicas, emocionais, morais. Vive mais equilibrado e consegue chegar lá em cima, no plano espiritual, de uma maneira que é muito mais gratificante. Eu sempre digo que eu quero, ao desencarnar, ir lá na salinha de Jesus, encontrar com um grande amor da minha vida e falar: tá feito, a minha missão está feita, eu realizei. E a partir desse vídeo eu realizo o que eu acredito. E você pode realizar não só no campo filosófico, você pode realizar na arte, você pode realizar na jardinagem, você pode realizar na cozinha, você pode realizar em tantas frentes. Siga a sua essência, realize. Esse é o toque essencial de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, e que a gente se mantenha desperto em alma, para poder cada dia mais seguir nosso caminho rumo à evolução e a nossa elevação moral. Essential Way, travel inside of you. Curte,
compartilha.